Meus amigos e minhas amigas do esporte, aquele abraço e mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aí, marcando sua presença no nosso canal do YouTube. É muito importante a sua participação para que a gente possa continuar trazendo notícias do esporte como um todo aqui em Minas Gerais. E no programa de hoje, dessa segunda-feira, eu começo falando do Atlético. O Atlético que venceu o Fortaleza no sábado por 1-0. O Atlético não fez uma boa partida. O time do Fortaleza pressionou mais, tanto que o Everson acabou sendo, para mim, o melhor jogador em campo, evitando uma derrota assim, do Atlético diante do Fortaleza. Para o jogo contra a equipe do Independente Del Valle, amanhã, 9h30 da noite, na Arena MRV, o Atlético vai ter que jogar muito mais. A gente sabe que o time equatoriano é um time catimbeiro, vai vir para catimbar o jogo, vai tentar levar o jogo para a prorrogação ou jogar por uma bola. Isso é típico do futebol do Equador e, portanto, o Atlético vai ter toda a atenção do mundo para essa partida se quiser vencer. O técnico Sampaoli ainda não definiu a equipe, o Scarpa levou o terceiro cartão amarelo, pode ser que o Alexander entre ali na posição do Scarpa, o Hulk e o Rony disputam uma posição, tem impressão até que o Sampaoli vai deixar o Hulk para o segundo tempo, caso o jogo fique complicado, e com isso então o Atlético vai jogar tudo amanhã, essa partida que pode levar o Atlético a mais uma final dessa Copa aí importante que dá vaga para a Libertadores do ano que vem. Bom, o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, olha, não tem muito o que falar não, acho que todo mundo já falou da arbitragem do Rafael Klein, um árbitro horrível que ontem prejudicou o Cruzeiro do princípio ao fim. Aos 11 minutos do primeiro tempo, aquele lance do Gustavo Gomes em cima do Janderson, que ele merecia ser expulso. Toda a imprensa brasileira que eu vi ontem, depois do jogo, vi hoje, dizendo que lance para expulsão. Inclusive eu quero ler até um trecho do VAR aqui, porque diz o seguinte: Gomes mantém a perna, ele toca a bola e poderia evitar o contato. Ele mantém a perna estendida, a intensidade é alta. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho. Só quem não viu isso é a direção da CBF, porque a direção da CBF é omissa quando se trata de Flamengo e Palmeiras. E toda a vida foi assim, contra Palmeiras e Flamengo. Eu me lembro, gente, para contar histórias aqui do futebol mineiro sendo prejudicado, desde 1974. Eu estava, inclusive, no Maracanã, aquele jogo Cruzeiro e Vasco, decisão do Campeonato Brasileiro, partida importantíssima, né, para o futebol brasileiro. O Armando Marques simplesmente anula um gol do Cruzeiro numa cobrança de escanteio do Nelinho, que o Zé Carlos fez o gol. E aí o Vasco acabou sendo campeão brasileiro e o Cruzeiro prejudicado. O jogo, inclusive, era para ter sido no Mineirão. A CBF alegou que, na época era CBD, alegou que houve invasão de jogadores do Cruzeiro e com isso, então, tirou a partida aqui de Belo Horizonte, levando para o Maracanã. Depois, a gente tem também o Campeonato Brasileiro de 1980, Atlético Flamengo, no Maracanã, com José Assis Aragão. Ele fez tudo para prejudicar o Atlético, expulsou o Reinaldo, enfim, criou uma confusão tremenda, o Flamengo acabou ganhando e sendo campeão brasileiro. Depois, nós tivemos a Taça Libertadores, aquele fatídico jogo no Serra Dourada, Atlético Flamengo, em que o José Roberto Reis expulsou 5 jogadores do Atlético. Depois também teve um jogo do Atlético contra o Corinthians. Vocês se lembram, o Atlético ganhou o primeiro jogo aqui, 3-2. O segundo jogo, o Márcio Rezende de Freitas, árbitro mineiro, deixou de dar um pênalti claríssimo para o Atlético, que poderia ter dado o título de campeão brasileiro para o Atlético em 1999. Então, a gente tem histórias aí, né, do futebol mineiro sendo prejudicado por arbitragens em todo o Brasil. Isso aí, não adianta reclamar com a CBF, não adianta reclamar com a comissão de arbitragem. E se o Pedrinho for lá para falar do Rafael Klein, isso mesmo, e dizer que ele prejudicou o Cruzeiro, vai entrar no ouvido e sai do outro. E o pior de tudo é que a comissão de arbitragem da CBF diz que ele não errou.
E teve aquele lance também do Alan, com o Fabrício Bruno. Quem fez a falta foi o Alan, jogador do Palmeiras. Ele deu o amarelo para o Fabrício Bruno e depois o vermelho. E acabou expulsando o jogador do Cruzeiro. Então, olha, o Jardim depois disse até que poderia ir embora do futebol brasileiro por tantos erros. Eu estou me lembrando também do jogo do Atlético aqui, né, que não houve o escanteio, na cobrança do escanteio, o gol do Atlético. O Cruzeiro tem sido muito prejudicado e o Jardim tem anotado essas partidas todas. Teve aquele jogo do Internacional, né, em que o zagueiro do Cruzeiro foi expulso. Depois a própria CBF reconheceu que não tinha motivo para ser expulso, tanto que não deu a suspensão para o jogador do Cruzeiro. Enfim, são coisas do futebol e a nossa arbitragem continua do mesmo jeito. E olha, eu só vejo uma maneira, é profissionalizar a arbitragem. Mas isso a gente já está falando há muito tempo e duvido que isso vai acontecer no futebol brasileiro. Eu queria falar agora de um jogador específico, do Vini Júnior. Domingo nós tivemos o jogo do Real Madrid contra o Barcelona. O Real Madrid, inclusive, lidera o campeonato espanhol. O Xabi Alonso, que é o técnico do Real Madrid, tirou o Vinícius Júnior de campo. E o Vinícius saiu xingando até a mãe do técnico da equipe do Real Madrid. E com isso a gente está vendo que a cabeça do Vini Júnior não está boa. Ele vem reclamando muito, tanto que na seleção brasileira ele não fez até agora uma grande partida. Eu não vi o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira. E é um jogador importante, já foi eleito o melhor jogador do mundo, mas na seleção brasileira ele tem jogado abaixo daquilo que ele sabe jogar. E isso é o reflexo, principalmente, das atitudes dele fora do campo. Ele vai ter um contrato com o Atlético de Madrid, ou melhor dizendo, até o final de julho de 2026. Ele tem que renovar esse contrato. Dizem que ele tem uma proposta, mas que até agora não apareceu, uma proposta do futebol árabe, para que ele possa jogar por lá. Só que o Real Madrid ofereceu a renovação do contrato dele. O contrato de 20 milhões de euros por ano, para que ele possa renovar o contrato. O que daria mais ou menos 130 milhões de reais por ano, né? E isso pode chegar até 30 milhões se ele cumprir algumas metas estabelecidas pela equipe do Real Madrid. E está conversando, inclusive, o seu staff, né? Os seus advogados conversando com o Real Madrid para ver se ele renova. E ele tem um outro problema lá no Real Madrid, o problema do Mbappé. Os dois não passam na mesma ponte. E são dois jogadores com, sem dúvida alguma, com uma maneira de agir muito, muito explosiva. E isso prejudica, sem dúvida alguma, o Vini Júnior, que é muito importante para o esquema do Ancelotti na seleção brasileira. Então a gente fica aí na expectativa para que ele volte a jogar no seu futebol, para que ele bote a cabeça no lugar e simplesmente jogue aquele futebol que ele sabe jogar, ok? Mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aqui no nosso canal do YouTube, marcando a sua presença, nos ajudando para que a gente possa prosseguir trazendo as notícias do nosso esporte em geral. Uma boa semana para você e até sexta-feira.